Bom dia! Samba agoniza, mas não morre. Bom dia, Mauro! Começando mais um Despertando com Dharma. Antes do suspiro derradeiro. E aí com samba hoje. Com samba do Nelson Sargento, que faleceu ontem. O Nelson da Mangueira. Bom dia, Pati Love. Bom dia, Ana Tereza. Oi, Rosali. Bom dia, Rúbia. E aí, Sinara, tudo bem? Outra Sinara. Sinara de Santa Catarina. Oi, Isa. Então aí ontem morreu o Nelson Sargento, uma das figuras do nosso samba brasileiro. Bom dia, Fabiola. E aí? Oi, Cris. Sanga. Sangue entrou. Depois eu vou pesquisar quem é a Sanga e vamos ver. Ótimo, uma Sanga entrando. Bom dia, Karim. Tudo certo? Então, Nelson Sargento ontem nos deixou, né? Uma figura do samba brasileiro, um dos patriarcas da Mangueira, e deixou vários sambas. Assim, esse samba Agoniza Mas Não Morre tem, na verdade, tem no Spotify só tem com a Beth Carvalho. Bom dia, Laura. Bom dia, Grazi. E aí eu peguei no YouTube para ouvir a voz do Nelson mesmo, não da Beth. E aí que é uma outra característica do samba antigo, né? Do samba de raiz. Eu costumo escutar mais o samba de raiz do que os sambas mais contemporâneos. Então é isso. Nelson Sargento nos deixa. Então bom dia a todos, bom dia, Bia. O mundo poderia ser diferente. Tá? Bom dia, Neuza. Com o Norman Fischer, Zoketsu, Imaginação e o Caminho do Bodhisattva, Lúcida Letra. Bom dia a todos, então. Hoje de manhã, mandei um recadinho para o teu filho, Vitor Barreto. Conhece o Vitor Barreto? Então tá, mandei um recado para ele, que eu vi um livro que será lançado somente em outubro pelo pessoal da equipe do TAI, né, Tice Nahan. E eu já fui incomodar o Vitor. Só será lançado em outubro. E é um sobre o Zen e a forma de observar o planeta Terra e tudo mais. E aí então o pessoal já está para lançar. Eu já fui incomodar o Vitor. Vitor, vai atrás e traz para o Brasil também para a gente aí. Vamos ver a visão do Tai sobre o planeta. É isso, a gente vai incomodando as pessoas vão ser, né, dando suas respostas. Não, mas ele vai ver. Eu mandei para a Luz da Letra, nem mandei para ele para não ficar uma coisa muito assim, tipo, pô, que cara chato. Tipo. Mandei, para a Luz da Letra. Interessante que a editora que está lançando é Lúcida também. Lúcida qualquer coisa, não me lembro. Não lembro lá. Não. Enfim. Nós estamos aqui na página 119, Conflito. A prática avançada da paciência. Vocês lembram, né, que ontem nós lançamos um desafio, né, que foram os desafios 5 pontos aqueles, que era a prática de pense sobre a raiva, perceber a raiva, fala bondosa e tudo mais, que por uma semana vocês têm que praticar, né? E a secretária do Despertando com Dharma, a Cristiana Wolff, já me passou a listinha ontem, quinta-feira que vem, né? A gente vai cobrar do pessoal quem fez. Vocês estão lembrando? Se não estão lembrando, chame a Cristiane Wolff. Tá aí, chame ela ali, Cristiane Wolff. E aí, mas quais são as práticas que a gente tem que fazer essa semana? Pede para ela. Cara, assim, Despertando com Dharma tem uma secretária, tem toda uma equipe, são inúmeras pessoas. É uma sangue enorme, entendeu? É muito chique a gente dizer, não, falem com a secretária da Arquitetura da Mente Despertando com Dharma. Eu acho muito chique. Não, é um nível impressionante. Isso é aquele modelo hierárquico, né, completamente
Olha, ó, Cristina Wolff. Aí é aquele modelo hierárquico antigo, né? Tem ali o presidente, a secretária e tudo mais. Claro que não, né, gente? É tudo circular a coisa. Mas a gente brinca. Conflito, a prática avançada da paciência. A prática da paciência se estende para uma área de nossas vidas com a qual geralmente temos muitos problemas. Conflito. A maioria de nós evita conflito. Em vez de confronto um com os outros sobre questões dolorosas e injustas, nós a ignoramos ou negamos. Na maior parte do tempo podemos nos safar, mas o ressentimento toma forma e às vezes se desenvolve em luta livre. Eu já vou dizer, eu detesto entrar em conflitos com outras pessoas, eu não gosto, eu evito mesmo. Não. Sempre fui assim, dessa forma de evitar esses confrontos assim. Acho totalmente desnecessário. Né? Mas isso é uma opinião pessoal, isso não tem nada a ver com budismo. Eu sempre procurei evitar entrar em conflito com as pessoas. Quando é preciso, há um embate. Né? Eu sou muito cortante. Né? No mapa astrológico já diz isso. Então, quando é o momento de ser cortar, acabou. E geralmente, dificilmente eu volto atrás. Mas eu evito os conflitos. Mas quando há o conflito, aí há um problema. Porque aí entra o meu ascendente e ele não perde, entendeu? Mas os conflitos internos eu tenho, claro. Mas agora então vamos falar sobre conflitos externos. Vocês entram em conflito, procuram entrar em conflito antes que a gente entre aqui Vocês gostam de um conflito? Porque tem gente que gosta, tem gente que se alimenta de conflitos. Eu evito. Quando começou a gerar confusão, eu desligo, me afasto, não gosto. De onde vem o conflito? Geralmente pensamos sobre o conflito como um erro, uma falha, um colapso na comunicação. Mas conflito é normal e inevitável. Como muitas outras coisas que nos perturbam, não é nossa culpa. Faz parte da nossa humanidade. Como seres limitados, com necessidades essenciais, vivendo juntos em um mundo limitado, inevitavelmente vamos entrar em choque. Enquanto houver duas pessoas no mundo, o conflito está garantido. Olha só. Talvez precise só uma pessoa. Posso estar em conflito sozinho, é verdade. Eu também, Cris, eu evito. Conflito é natural, é inevitável nesse mundo dualista de escolha autônoma. Nós todos queremos poder, não necessariamente poder sobre os outros, mas no mínimo o poder de determinar nossas próprias vidas. Muitas vezes, praticantes espirituais acham que ser espiritual significa que eles não devem ver poder, querer poder ou se engajar em conflito. Mas acredito que essa noção é irreal e até mesmo destrutiva. Negar ou ignorar nossos sentimentos humanos não funciona. Bodhisattvas sábios não fingem que não têm necessidades. Claro que temos, né? Não fingem que conflito não existe. E existe, mas eu acho que pode evitar sim. Eles consideram o conflito uma área fértil para a prática avançada da paciência. Deixe-me observar o óbvio. A prática criativa das 6 perfeições não é tão perfeitamente dividida quanto os capítulos nesse livro. Primeiro, generosidade, depois ética, conduta ética, depois paciência, assim por diante. A vida não é um livro. Ela é mais rica e mais bonita do que qualquer livro poderia ser. Estou mencionando isso agora porque a realidade do conflito em nossas vidas é tão variada e cheia de nuances que nenhuma discussão de umas poucas páginas vai fazer jus a ela. Para praticar o conflito com os bodhisattvas, precisamos usar tudo o que temos. Generosidade, conduta ética, paciência, alegre empenho, meditação e, especialmente, compreensão. E, é claro, muito mais. E teremos que jogar fora todas as nossas boas qualidades espirituais de tempos em tempos e apenas estar completamente, algumas vezes ferozmente, presentes em meio a sentimentos poderosos. O conflito irá agitar nossos impulsos mais dolorosos e apavorantes. Por causa disso, o conflito é especialmente precioso. Quando estou em conflito, geralmente começo relembrando meu compromisso de Bodhisattva, que é enraizado no meu senso de como as coisas realmente são. Eu sei que pensar em mim de um jeito pequeno,
pensando nas minhas próprias necessidades, meu orgulho, meu desejo de ser importante ou valioso, não me serve. Apenas me torna mais miserável. Além disso, não é verdade, ou não é a total verdade, ou a verdade mais feliz. Posso ser uma pessoa comum com necessidades psicológicas e problemas comuns, mas ao mesmo tempo sei que sou mais do que isso. E minha imaginação me diz que não sou apenas eu mesmo. Eu existo porque tudo existe, e eu não poderia existir de outra forma. Os outros e eu mesmo somos um ser, um fluxo contínuo. Meus interesses e os interesses dos outros são idênticos. Então é isso, né? Não tem como a gente evitar o conflito de um modo geral. Até mesmo porque quando a gente evita o conflito, como é meu caso que eu falei que evito, né? Tu acaba ficando um pouquinho de conflito depois, né? Interno. Mas, de qualquer forma, há guerras e guerras, né? A gente tem que escolher algumas batalhas, às vezes. Eu prefiro não me estressar, porque acho melhor. Eu sei que tudo é verdade, mesmo que eu esqueça frequentemente. O conflito não se acende em minha vida a menos que eu esqueça. Então, quando sinto os sentimentos que o conflito produz em mim, sei que esqueci algo básico que agora preciso lembrar intencionalmente. Então lembro. É claro que isso não faz o conflito desaparecer, mas isso o coloca numa perspectiva adequada. A seguir, relembro dos ensinamentos sobre a raiva, os quais estive refletindo. Eu sei que quando tenho fortes sentimentos, preciso me voltar para aqueles sentimentos e investigá-los. Se eu os driblar e me apressar em culpar e criar estratégias, estarei perdendo alguma coisa. Não apenas vou falhar em apreciar minha conexão com os outros, mas também posso estar perdendo a solução de conflito, que provavelmente está escondida logo ali, na própria emoção que estou tentando não sentir, me apresentando em ações defensivas ou agressivas. Eu sei muito bem como é mergulhar nessa emoção. Volto minha atenção para meu corpo e minha respiração. Tiro um tempo para refletir, pensar sobre ela, né, sobre a raiva. Estar com a emoção pacientemente. A verdade é que podemos ceder bem mais do que pensamos. Muito do que insistimos em nossas relações, muito do que pensamos que precisamos e queremos dos outros, podemos facilmente fazer sem eles. Podemos demorar algum tempo para ver isso, mas eventualmente nós vemos. Com a prática, ao longo do tempo, podemos abrir mão de muitos desprezos, mágoas e supostas necessidades. Conforme ficamos mais fortes em nossa prática, nos tornamos mais resilientes e generosos. Eu já ia perguntar se vocês concordam com isso, porque eu nem estou evitando comentar aqui, porque está muito claro isso, né? Está muito o mestre na veia aqui. Entendemos que as pessoas não querem realmente nos machucar. Eles estão sempre fazendo o melhor que podem. Tornamo-nos mais tolerantes e percebemos que podemos ceder sem sentir que estamos perdendo. De fato, parece ser bem o contrário. Quanto mais deixamos a vitória para os outros, mais fortes, calmos e expansivos nos tornamos. Olha só. E é a verdade mesmo, essa coisa de deixar a vitória para os outros, né? É uma dos 8 aspectos mundanos, né? Perda e ganho e tal. E aí, dentro disso, perda e ganho. E aí, quando a gente vê que na verdade, tu deixa que o outro continue ali com as suas verdades, as suas certezas, e tu tem uma calma interior muito grande, né? Uma bem-aventurança, assim. E tu deixa para lá aquilo. Uma vez eu lembro de uma criança, ele tinha uns 3 anos, essa criança já virou um adulto e não existe mais. E ele disse uma vez, eu queria trocar com ele um carrinho para alguma coisa, assim, uma brincadeira, né? E aí ele olhou para aquilo, olhou para o carrinho dele, olhou para o que eu estava oferecendo, e essa criança de 3 anos disse, quem ganha é quem perde. E aquilo lá foi muito profundo. Mas às vezes não é certo ceder. E às vezes não podemos. Às vezes não temos escolha a não ser nos jogar no conflito. Satisfazer os outros infindavelmente em suas tolices não é bom para eles ou para nós. E os bodhisattvas sabem
que o eu de alguém está entre os muitos seres no mundo que merecem honra e respeito. Se ao nos rendermos aos outros, estamos sutilmente corroendo nosso senso de autoestima. Estamos cometendo uma violência tanto com nós mesmos quanto com os outros. Nós não podemos revogar essa responsabilidade com nós mesmos. Quando percebemos que estamos fazendo isso, precisamos tomar a oposição como um exercício de compaixão. O budismo indo-tibetano tem muitos textos famosos sobre gerar compaixão. O ensinamento famoso encontrado em um deles é: dê a vitória aos outros. Isso é dos 8 aspectos mundanos. Em outras palavras, sempre ceda aos outros, mesmo quando você achar que eles estão errados. Eu faço bastante isso. E às vezes, sabe que isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, assim, muito com o tempo, muito com a prática, muito com muita prática. Porque antes não. Antes impunha, né, de alguma forma, as minhas verdades. E depois de anos e anos de prática, hoje não. Hoje eu deixo que a pessoa perceba o que está acontecendo e às vezes leva muito tempo. E tu vê a pessoa entrando naquele samsara e assim, tu está avisando. Essa semana ainda eu avisei um grupo que a gente tem do samsara, assim. E aí as pessoas se defendem e vão novamente dizer: não, eu não estou fazendo porque eu estou muito ocupado com... E eu avisei, isso é o samsara. E aí quando chega lá na frente um dia e as pessoas estão presas dentro desse mundo que vai girando essa roda, né? E aí lá na frente um dia, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, que já aconteceu, de pessoas que eu alertei há 5 anos atrás, 3 anos atrás, diz: tu entrou no samsara. Né? E o samsara é essa roda que a gente tem de trabalho, né? E o samsara não é isso, tá? Então aí os budistas de plantão, é um aspecto relativo agora, não um aspecto absoluto. Então é um samsara relativo. Quando a gente entra no samsara relativo, que é essa vida que a gente leva de trabalho, das necessidades básicas do ser humano, né? De ter que suprir necessidades básicas. E aí se acha muito ocupado para não estar observando o Dharma, observando a prática, observando, né? A gente tem que trabalhar, gente, para gerar tempo livre, né, e oportunidade, né, para estudar o Dharma. Mas o budismo é salvação. O Dharma, seja qual Dharma for, o Dharma, a vida, né, no seu contexto. E o Dharma pode ser atribuído a qualquer outra ideologia ou forma de observar o mundo. Isso é o Dharma. O Dharma não é o Dharma só do budismo. E aí essas pessoas ficam presas. Aí daqui a 3, 4 anos vão procurar as pessoas que lhe alertaram. Dizem: tu estava certo. E agora? Agora não sei, começa do ponto que tu está. Entendendo? Então a gente tem que praticar todos os dias. O budismo tibetano tem isso: dê a vitória aos outros. Um estudante enviou uma questão sobre o ensinamento para o Rugido do Leão, uma revista budista antes conhecida como Shambhala San, que encaminhou a pergunta para mim. Acho que o Shambhala, se não me engano, posso estar enganado, é do Chogyam Trungpa. Ou era o ensinamento do Chogyam Trungpa. O estudante começou dizendo que ele apreciava o ensinamento e o havia praticado com grande proveito. Mas ele disse: tem um colega de trabalho que está constantemente levando crédito por minhas ideias e realizações. Como eu equilibro praticar esse ensinamento com fazer o que é certo para minha moral no trabalho e em minha carreira? As pessoas sempre vão trazer para uma coisa do dia a dia mais básico do mundo, assim, mas vamos lá. O que respondi? Sua questão traz a complexidade dos ensinamentos para a vida real. Às vezes, você não pode tomar os ensinamentos de forma literal. Em situações delicadas, você precisa descobrir o espírito dos ensinamentos e tentar seguir o espírito, não ao pé da letra. O ponto de dar vitória aos outros é reduzir o autocentrismo. Então, quando as pessoas dizem: não, eu agora não posso praticar não sei o quê, porque eu estou não sei o que lá. Isso é autocentrismo, gente. Isso é uma mijada mesmo. Quem está aí é uma mijada, sim. Não sei o quê. Sim, é uma mijada. Acordem. Não desperdicem essa vida. Oportunidade, tempo se esvai, oportunidade se perde. Não há desculpa.
Ah, porque agora estou envolvida com trabalho, com cuidar de fulano, com não sei o quê. Não há desculpa. Levante, pratique, levante, pratique, levante, pratique. Ok? É uma mijada. Não entendeu? Posso repetir. Perda de tempo. O ponto de dar a vitória aos outros é reduzir o autocentrismo. Por que você iria querer fazer isso? Porque estar muito focado em seu próprio bem-estar é ruim para você. Limita seu campo de ação e aperta seu coração. No caso que mencionou, comece examinando sua motivação. Por que não deixar seu colega levar crédito por suas ideias e realizações? Isso o incomoda? Por quê? Pense nisso. O mais importante é ser honesto e realista. Se deixar seu colega levar crédito pelo seu trabalho, está, de fato, corroendo sua moral, como você diz, limitando sua carreira e tornando-o infeliz, então, seguir ao pé da letra esse ditado não está ajudando você a praticar em essência. Então você precisa parar de ceder ao seu colega. Quando você é um Buda, você pode dar a vitória aos outros o tempo todo, mas não ainda. Se você tentar fazê-lo agora, o tiro sairá pela culatra. Terá o efeito oposto do pretendido. Lembrem, nós estamos num aspecto dualista, nós estamos no que a gente chama de vida relativa, né? O mundo relativo. No mundo absoluto, tu pode olhar dessa maneira e dar essa vitória ao colega, né? Porque ele está autocentrado. No mundo dualista aqui, aspecto relativo, não. Tu tem que impedir isso. Né? Tu tem que pedir até porque o teu colega normalmente é o aspecto sansárico dele, de estar prejudicando o outro. Então isso é uma acelerada. E se tu não faz, tu tá ajudando ele a ter esse tipo de manifestação de aspecto kármico, aumentando o karma dele, ruim. Então você deve fazer algo mais difícil, ter uma conversa com seu colega, na qual você pede para ele parar com esse comportamento. Porque você está ficando chateado e isso não parece ser certo ou justo. Tente fazer isso com uma compreensão generosa de que o comportamento do colega deve vir de alguma falta ou ponto cego moral que ele tenha. Não é de fato culpa dele. Fazer isso sem perder contato com seu compromisso de Bodhisattva é o caminho para praticar esse ditado. Então é isso, a gente tem que às vezes alertar as pessoas que elas estão cegas. E é o caminho do Bodhisattva. Por mais que às vezes doa nas pessoas. Os ensinamentos espirituais, incluindo os ensinamentos neste livro, são inerentemente idealistas. Eles deveriam ser. Ideais são, por definição, imaginários. Vou ler aqui porque depois, senão, no IGTV não aparece os recados. A Patti diz: tão delicado e sutil equilibrar nossa postura na roda da vida em uma situação desta. Sim. Mas depende da posição que a gente se encontra. Depende da posição que a gente se coloca. Então, quando for uma posição do Bodhisattva, a resposta deve sempre ser... As atitudes devem ser Vajra. E aí é como um raio cortante, um diamante que corta todos os conflitos, corta todas as confusões. E a gente tem que agir como um raio. E às vezes esse raio ele é impiedoso, ele é cortante, ele é um corte perfeito. E para que as pessoas acordem. Não tem outra maneira. O Bodhisattva sempre é Vajra, sempre é Tantra, sempre. Então não tem outra maneira. E isso pode sacudir as estruturas emocionais das pessoas de alguma maneira, mas é pelo bem delas. O afastamento e o retorno são partes do Vajra. Quando a gente corta, há partes que se afastam e há partes que se aproximam. É inevitável. Mas uma vez que tu assume o voto do Bodhisattva, tu precisa ser Vajra. Não tem outra forma. Vajrakhilaya. Às vezes, como eu disse, somos capazes de fazer isso de fato. Às vezes não somos, mas tentamos de qualquer maneira e vemos o que acontece. Talvez podemos esticar um pouquinho mais. Ainda assim, outras vezes, como nesse caso, o esforço não funciona.
apenas nos torna ressentidos. Lutamos com o nosso ressentimento, mas perdemos. Ficamos desencorajados. Pensamos que a prática espiritual é muito dura para nós, ou talvez pensemos que a prática espiritual é simplesmente tolice. Bodhisattvas reconhecem tais pensamentos e sentimentos como sinais de que o melhor caminho, por enquanto, é se jogar no conflito. Não há outra escolha. Fazer isso não significa abandonar nossa prática espiritual. Significa, ao contrário, que justo agora, como as coisas são, praticar o conflito é a nossa prática. Às vezes, a prática do conflito leva a desenvolvimentos surpreendentes. Às vezes, aquela conversa difícil se torna uma ocasião para aprofundar a amizade. Massa, né? Como um raio. Vamos fazer uma prática para amenizar os conflitos? Então se coloque em uma postura adequada para o momento. Percebam a sua respiração, como está agora. Faça uma inspiração profunda pelas narinas e soltem pela boca. Sempre lembrando que a vida é tensão e repouso. Se de alguma maneira qualquer coisa que foi lido ou que foi dito por mim, de alguma forma tenha batido e gerado algum tipo de resistência ou conflito, apenas deixem de lado. Qualquer ruminação favorável ou desfavorável nesse momento. Ler o Dharma é acender algumas luzes, mas gerar conflitos em outras regiões da nossa mente. Então, simplesmente agora, deixem de lado, equanimidade, deixem ir. Deixem que essa harmonização da respiração, do corpo e da mente se equilibrem. Verifiquem esses três aspectos, qual está falando mais alto, se é o corpo que está com mais dificuldade, se é a mente, se é a sua própria respiração. E pacifique, harmonize, equilibre. Sem opressão, apenas com relaxamento. Sinto o ar entrando nas narinas. Levem a sua atenção a um ponto no centro do coração. Tudo que foi falado está muito na zona do chakra básico, Muladhara. Nós vamos elevar essa frequência para o coração. Imagine uma luz radiante no centro do seu peito. Podem fechar os olhos se preferirem. Imagine que vocês possuem uma luz radiante branca no centro do peito. E cada vez que inspira, essa luz se expande e toca completamente todo o seu corpo. E toda vez que expira, ela se espalha pelo seu corpo, irradiando esse relaxamento, esse aquietamento, iluminando todas as áreas do teu corpo, retirando qualquer tensão que possa existir. Sintam de fato essa luz.
Imaginem essa luz. Imagine esse ponto no centro do coração, radiante, iluminando uma fonte inesgotável que provém do Bindo. Observem essa luz, indo a qualquer ponto do seu corpo, em todas as áreas. Se você tem alguma área que está machucada, que precisa ser curada, inunde com essa luz. Agora imagine essa luz também invadindo completamente os seus pensamentos, memórias, completamente a sua mente. Tudo que ela produz. Qualquer conflito, desequilíbrio emocional, alguma coisa que você esteja passando. E que essa luz literalmente ilumine esses conflitos, lhe tirando dessa confusão. Para que você possa ver com clareza aquilo que não está enxergando. Se há algum conflito emocional, ilumine esse lugar. Se não há, apenas ilumine a sua mente. De qualquer forma, irá clarear. Inspire, aumentando a força dessa luz. Expire, levando para todas as partes do seu corpo e da sua mente, gerenciando esse desequilíbrio do corpo e da mente. Permaneça nesse estado, percebendo que o seu corpo poderá de alguma maneira aquecer. Leve essa atenção para suas mãos. Pode ser que elas estejam cada vez mais quentes. Faça circular essa energia por todo o seu corpo. Expandindo além de si, levando em torno das pessoas que o cercam. As pessoas físicas. Expanda essa energia, gerando compaixão pelas outras pessoas que estão além do teu círculo. Pense em alguém e leve essa energia. E agora retorne aos poucos. Mantenha essa luz no seu peito, acesa, radiante, luminosa, branca. Toda vez que perderes a energia ou entrares em algum conflito durante o teu dia interno ou externo, ao meio externo, repouse a sua mente e lembre de acender essa luz branca que está sempre ali. Que os méritos desse nosso encontro e dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, que nós possamos tornar um caminho iluminado. Boa sexta-feira para vocês. Até amanhã. Amanhã é um dia diferente. De manhã eu explico por quê.